a economia colaborativa ela veio para ficar. Porque os recursos principais, que seja, por exemplo, a abundância tecnológica, ele só tende a ampliar. Então, eu não vejo como isso acaba, eu vejo como isso pode melhorar. Há necessidade de que as plataformas sejam regulamentadas, o que pressupõe que ela pague, sim, algum imposto, e esse imposto seja planejado desde o surgimento, e aí, novamente, eu retorno na ideia de Uber, por ser, né, o primeiro, a gente tem a clara precarização do trabalho. Onde a gente percebe isso? Há, sim, uma relação de subordinação, há, inclusive, metas e que esses trabalhadores precisam cumprir. Esse grupo precisa de uma regulamentação que lhe garanta determinados direitos trabalhistas, porque, de fato, ocorre uma relação de trabalho. Como ele é hoje, ele é uma situação de exploração mesmo do trabalho. Em tempos de pandemia, o que as empresas, de modo geral, fizeram para abrandar o risco que esses trabalhadores estão expostos? De um modo geral, nos aplicativos que procuram transportar pessoas, e aí não é só Uber, mas 99 e outras que atuam aqui no Brasil, se colocou uma proteção para esses trabalhadores, se forneceu alguma espécie de EPI, né, de produtos para proteção, equipamentos para proteção individual. Por outro lado, foi reduzida a procura por esse serviço de transporte de pessoas, dada a necessidade de ficar em casa que a pandemia impôs. E aí, para diminuir essa exposição relacionada à redução da renda, eles aumentaram as horas de trabalho, se dedicaram a como se estivesse buscando um novo emprego mesmo, participaram de uma seleção, participaram de um treinamento para poder oferecer a sua mão de obra para mais do que uma plataforma. Eu não vejo as pessoas que trabalham nos aplicativos como empreendedores, e sim como funcionários numa relação de trabalho desvantajosa, que os expõe a riscos e que retira deles direitos básicos, que seriam, por exemplo, férias, né, ou que seria o 13º salário. O que seria uma alternativa, que se está em discussão atualmente aqui em São Paulo, seria o formato de uma cooperativa, né, em que você poderia buscar os mesmos investimentos, só que aí você teria cooperados e essa relação de subordinação seria abrandada. Se a gente for para uma outra líder nesse caminho mais relacionada com a criatividade, que é o caso da Netflix, você não tem as mesmas queixas de remuneração que você encontra no prestador de serviços de transporte. Talvez o caminho seria governo fomentar, assim como em serviços criativos. Você tem verbas, você tem linhas de créditos destinadas ao estímulo de produtos criativos, se poderia ter também na linha da prestação de serviço via cooperativas.